Ainda bem que isso não existe na vida de crente. O Antigo Testamento descreve a murmuração dos judeus como uma atitude de rebelião. Então nós vemos que quando os israelitas atravessavam o deserto sob a liderança de Moisés, passaram a reclamar da pessoa do líder hebreu, né? Começaram a murmurar contra Moisés. Para eles, Moisés jamais deveria ter estimulado a sair do povo judeu do Egito. Agora eu vou dizer para vocês, né? Lidar com crente, pensa num negócio difícil. É difícil. As pessoas que têm na liderança de grupo, sei lá, de conjunto, seja o que for o departamento ou o grupo, é difícil. Por isso que eu lembro a quantos pastores aí que fizeram até plano de saúde para pastor, para fazer tratamento. Camarada novo, dando infarto, morrendo, partindo para a glória, dando tanto de preocupação, né? Até esse dia passado que o pastor Gabi anda muito mal. E o que é? Preocupação. Preocupação com o quê? Com o líder. Líder de igreja, com o pastor. Porque é difícil você lidar com crente. Bom seria se você ganhasse uma alma para Jesus e ele se tornasse um bom crente e nunca mais se incomodasse, mas somente reproduzisse. Quer dizer, ganhasse almas para Jesus, aumentasse a igreja através da vida dele. Mas quantas vezes o pastor ele tem que deixar de cuidar, de ganhar almas, de pregar o evangelho, de fazer evangelismo para resolver problema de crente? É verdade ou não é? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade em nossas vidas. E nós vemos aqui que eles reclamavam de Moisés. Por que tirou nós do Egito? Né? Na escravidão, trabalhando de 12 a 16 horas por dia, só para ganhar um almoço e para dormir. E depois, qual que era a reclamação? Devia ter ficado lá escravo. Há quantas pessoas que após estar na igreja, salvo, liberto, batizado com o Espírito Santo, começam a lembrar do mundo, do Egito. Mas eu quando não era crente, eu tinha carro bom, eu tinha casa boa, meu emprego era bom, meu salário era 5.000 e tal, hoje eu estou na igreja. E começa a murmurar, a reclamar. E eu, há pouco tempo atrás, eu passei numa prova que só Deus sabe, um dia eu vou até passar para os irmãos. Há poucos dias atrás, aí, uns meses, em que eu fui acusado de roubo na empresa em que eu tinha sociedade. E fui acusado que eu tinha roubado da empresa 240 mil. Não vale. E foi uma situação em que eu pensei que nunca iria passar na minha vida. E depois eu orava a Deus. Falei, Senhor, para que é isso? Eu pude entender, não o porquê. Que muitas vezes nós, César, irmãos aqui, nós falamos, por que Deus isso? Por que eu não mereço? Mas eu colocar a minha oração, Deus, para que o Senhor quer isso? Para que o Senhor quer isso na minha vida? E foi uma turbulência na minha vida, na empresa, com os funcionários, com esposa, com sociedade, na igreja. Então aquilo se espalhou na igreja em que congregavam, todo mundo sabia. Eu achei que eu ia morrer, mas graças a Deus, hoje eu vejo a diferença. Deus trabalhou na minha vida de uma forma especial e fez toda essa mudança. Hoje eu penso, Deus, como Tu és bom. Como Tu és bom, como o Senhor trabalha em nossa vida. Aleluia! Então nós vemos que, muitas vezes, irmãos, há quantos crentes que estão ali só reclamando na igreja, só murmurando. Para que isso? Por que isso? Por que isso? Eu não mereço isso, eu não faço isso. Nós vemos Deus arrancando Israel do Egito, da escravidão, do pecado, do jugo do diabo, de Faraó. Mas o seu coração estava lá, enraigado, naquele lugar, preso. E nós vemos ele reclamando aqui do líder. Isso é um pecado. Há quantas vezes há líder morrendo, sofrendo pela igreja, pelo departamento, ali lutando. E muitos estão o quê? Com a faca nas costas, enfiando.
enfiando ali. Fulano não Isso vai. mesmo, mano. Sem ter remuneração, né? Porque não ganha nada. Exatamente. Trabalho voluntário. E muitas vezes, isso que é uma balança, que é uma injustiça. E você, se não, eu falo, às vezes na minha casa, com a minha família, ou alguma outra pessoa, eu falo assim, a melhor coisa para um obreiro seria se ele fosse só membro de banco. Porque o membro de banco, ele não sabe de podre. Compreende isso? Aquele que é só membro. Uma irmã, um irmão que não tem departamento, que não se envolve na liderança, que não envolve a igreja. Porque aquele que está líder, ele sabe de cada podre, e muitas vezes ele não pode abrir a sua boca. Ele tem que manter a mesma pessoa e fazer com que aquela circunstância torne-se para melhor. E se for uma pessoa fraca, está aqui, né? Está aqui minha Bíblia, minha lição na escola dominical, a partir de hoje eu não quero mais essa raça, eu vou sumir dessa igreja. Por isso que nós precisamos o quê? Aqui estamos falando sobre a operação da salvação na vida do crente, o crescimento. Mas há quantos crentes que estão na mamadeira dentro da igreja? Infelizmente eu tenho que falar isso para nós aqui que somos obreiros, que somos irmãos em Cristo Jesus, e pessoas que não há um crescimento, que está na mamadeira, está de chupeta, está gateando com 20 e 30 anos de crente dentro da igreja. E o escritor aqui traz para nós, cobra de mim, que sou obreiro, de você que é obreiro, cooperador, diácono, presbítero e pastor, que haja esse crescimento na vida do crente, a salvação crescer. Aleluia. Irmãos, eu me lembro, novo convertido, cantava o hino da harpa, eu chorava. Por que hoje o Silvano não chora mais? Nós pedimos, Senhor, dá-nos os dons do Espírito Santo para a igreja. Não é para mim o dom, é para a igreja. Dá, Senhor, para mim o fruto do Espírito na minha vida. Mas não, muitas vezes nós queremos a prosperidade financeira, aquilo que o irmão César leu ali, pregadores que massageiam a nossa vida. Me desculpe, às vezes eu estou até pregando aqui, isso é um ensino. Mas há quantas pessoas querem que o pregador ali fale coisas boas, profetiza, revele a sua vida, né? Falando em revelação, ele fecha o olho, ele estufa o peito, não fala comigo, Deus, revela a minha vida. E nós vemos aqui a palavra de Deus nessa lição. Moisés jamais deveria ter simulado a saída do povo judeu do Egito. Esse ato constrangeu o homem mais manso da face da terra. Eu queria conhecer esse homem, né? Lidar com 100 crentes, com 200 crentes, com 500 dá um trabalho lascado. Agora imagine com 3 milhões, você cuidando de 3 milhões de pessoas. Tudo reclamando. Imagine o sofrimento. Aí a Esse interpretação, homem hein? realmente era o mais manso da terra. Mas matou um. Matou um. Não matou um. Se ele fosse bravo, Matou ia ver. nem o dízimo. Se fosse eu, tinha matado o dízimo. 100 mil pessoas. Aleluia. Mas, irmão, interessante uma coisa que a igreja em si, os obreiros, a parte da parte do operador, presbítero, diácono, assim por diante, você vê que há uma mesquinhez no meio do povo, uma fiscalização. E o povo, tem muitos que não entendem que o homem de oração, seja quem for, conhece o outro irmão. Ele não percebe isso. Ele fica com o mesquinho do teu lado, ele coloca você numa situação, coloca outra situação, ele fica naquela mesquinho, achando que ele não conhece a vida do irmão. Aí você percebe a vida do irmão, que ele está com o mesquinho do teu lado. O outro percebe o outro também está acontecendo, o outro percebe o outro. A pessoa que está fazendo não percebe que o irmão conhece a situação, é o homem que está dentro do corpo. Entendeu? Os irmãos não estão entendendo que um conhece o outro. Ele faz aquilo lá, mas não conhece, que o outro irmão conhece o outro irmão. Para! Tem que entender que os irmãos não conhecem o outro. Quando o irmão está com o mesquinho, o outro está sabendo que o Zé está conhecendo, a gente conhece. Não é verdade, irmão? Vamos falar a verdade? Você não conhece outro irmão? Mas conhecemos o seu irmão. Nós sempre quando está aquela mesquinha do cara que está fazendo, ele não percebe isso. Nós temos aqui, meus irmãos, nós temos 5 minutos só, e segunda-feira foi reclamado a respeito do horário. Aqui, ó, tal titulação não se aplicava aos filipenses, pois eles não eram rebeldes, nem murmuradores. Assim o apóstolo Paulo os exortou a fazer todas e quaisquer coisas
sem murmurações ou queixas, tal como convém aos mansos. O que nós podemos trazer para nós nesta manhã? Há muitas vezes você tem que carregar um galão de água na sua vida. Vim para a igreja com um galão de água. Para quê? Para apagar fogo. Fogo que de contenda. A Bíblia, não me lembro exatamente o versículo em Levítico, não havendo maldizente. É isso? Não havendo contenda, não havendo lenha ou fogo se apagar. Não me lembro exatamente o versículo. Mas há pessoas que ele pode ajudar a resolver um problema. Mas não. Você vai falar para o coitado? Coitado. Camarada apaga com gasolina o fogo, irmão. Já viu isso? Vai tentar ajudar a resolver, né? O fulano lá tem um problema e tal. Facebook vem e come solto, todo mundo sabe. E espalha para todo mundo. Então nós vemos que tem coisas que nós precisamos melhorar. Nós não somos super crentes, né? Não existe isso. Não somos super-heróis. Não somos sujeitos a fracassos, a erros, a imperfeições, né? Eu sempre digo, se você for espelhar na minha vida, não faça isso. Porque a nossa lição aqui, antes de nós falarmos desse texto, a lição anterior falou sobre Jesus Cristo. Então nós vemos que, primeiramente, muito inteligente da parte do comentarista, ele expôs a vida de Cristo. Ele expôs a vida de Cristo, os sentimentos, o comportamento, para depois ele começar a cercar o quê? A igreja. Acercar nós, para nós olharmos, não para a vida do Francisco, não para a vida do Zé Márcio, não para a vida do pastor, do obreiro, não. Então nós vemos que a lição nos traz a olharmos para a vida de Cristo, os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Nós olharmos para Ele. Então a partir disso, nós teremos uma vida bem melhor espiritualmente. E eu vou dizer para você, se nós temos uma vida boa espiritual, com certeza a material, a financeira, muitas coisas vão ser boas. Na família, no lar, vão ser boas. Agora, por que há quantos cultos que são pesados, são difíceis de lidar? O camarada briga o dia inteiro em casa com a família, com a mulher, com as crianças, e depois vem para o culto com terno e gravata e senta no culto. E dirige o culto. Ele quer que vai. E depois, por que o fogo não desce? Culto pesado. O camarada precisa consertar, precisa arrepender da sua vida, do seu comportamento. Meu Deus, vamos encerrar, lendo a reflexão, ou melhor, a conclusão desta lição. Falta 1 minuto para nós descermos lá para a igreja. Eu estou preocupado. Você quer uma churrasqueira ali embaixo. O Evangelho nos convoca a desenvolvermos a salvação recebida por Deus através de Cristo Jesus. Devemos ser santos, como santo é o Senhor nosso Deus. Para isso precisamos nos afastar de todas as murmurações e contendas e abrigar-nos no Senhor, vivendo uma vida irrepreensível, sincera e que retenha a palavra da vida. Então não é ouvir hoje a palavra, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não é ouvir hoje aqui e amanhã fazer tudo errado. Não, é falar: Senhor, eu quero pôr em prática a tua palavra na minha vida. Somente assim a alegria do Senhor inundará a nossa alma e testemunharemos do seu poder salvador para toda a humanidade. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Escolham um hino para nós cantarmos lá embaixo. Vamos estar em pé, fazermos uma oração de agradecimento a Deus e estaremos descendo então lá para o templo. Quero convidar aqui o irmão Luiz Carlos, faça uma oração a Deus. Amado soberano Deus, nós te louvamos e te exaltamos por mais um dia. Sim, Jesus, amado. Na unidade dos teus filhos, Senhor, que aqui estão. Dai tua graça, que a tua estendida, abençoa e guarda. Dá sempre no local como hoje. Aprendemos a tua palavra, que possamos sempre estar unidos na fé, na união e na graça do teu Espírito Santo, Senhor. Vencemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Escolheram o hino aí para nós. Não vamos mudar. Qual será o hino? Joel, qual o hino, Joel?
O Joel. Quem tem lição Demetrio tem que escolher ele. A gente viu falando. Ele sempre sei O Joel, não, eu não canto, não tem.